Põe o primeiro aí. Amaury Júnior, conhece? Conhece? Ele afirma, tá aí, ó. A primeira vez foi em 1986. Minhas visões foram sempre à distância e se diferenciaram uma das outras. Algumas naves eram esféricas, outras em formato de pratos. Ele, famoso, afirma que já viu. Tá aí. Como eu disse, a matéria é longa, eu só tirei um trechinho para você ver. Põe outro aí. Conhece ela aí, pessoal? Elba Ramalho. Afirma que já viu. Os ETs implantaram um chip em meu corpo, olha só. Que foi retirado com a ajuda de seres celestiais ultra-supraluminosos. Ela contou ainda que seu primeiro contato com as naves extraterrestres havia acontecido 13 anos antes. Tá aí, conhecido. Põe outro. Conhece essa aí, gente? Aquela tiazinha. Na época, ela associou o fato de ter visto o objeto voador na Marginal Pinheiros, em São Paulo, com a própria carreira. Põe outro. Conhece esse aí? Tarcísio Meira. Foi quando vimos no céu 4 objetos em formação assimétrica. Tinha um na frente que parecia uma bola e era mais luminoso. Tem mais algum aí? Ah, o Chororó também viu aí. Dirigia por uma estrada, isso é relato deles, tá, pessoal? É deles, pode pesquisar lá, não é invenção não. Eles já falaram isso em público, tá? Dirigia por uma estrada no interior de São Paulo quando observou uma nave com uma luz bem forte. Tem mais algum? Ah, esse aí, conhece esse aí também? Olha o Fábio Júnior aí. Viu 2 naves bem próximas ao seu carro durante uma madrugada em que voltava para casa após um dia de gravações. Então, está preparado já o cenário. Se amanhã criarem uma tese como essa, vão dizer, não, fulano já viu, Fábio Júnior já viu. Bem que a Elba Ramalho já viu. Bem que o Amaury Júnior já tinha visto lá. São influentes, pessoas que vão falar, eu não ouvi não, eu vi. Tem uma delas que falou que até filmou, não sei como. Eu não acredito. Mas para amanhã justificarem uma possível abdução, para justificar o arrebatamento, vai valer qualquer coisa. Ou não vai, gente? Até porque a gente não vai fazer falta não. Eu falo a gente porque eu creio que a gente vai. Quem vai, gente? Ih, se eu tá com nada, hein, gente? Quem vai, pessoal? A gente vai fazer falta não. São 8 bilhões de seres humanos na Terra. Quantos bilhões? 8. Você sabe qual é o número de cristãos no mundo? Isso incluindo católico, protestante, evangélico, tudo que você pode imaginar. 2 bilhões e pouco. 2. Todo mundo vai ser salvo, gente? Segundo a parábola do semeador, a gente calcula 25% dos cristãos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Cristo. E que palavra do pastor, qual é o nome dele? Pastor Menezes Bessa, sobre o arrebatamento. E pessoas influentes que afirmaram, você viu aí, que teve experiência com extraterrestres e que, quando acontecer o arrebatamento, vão dizer que nós, os crentes que cremos em Cristo, fomos abduzidos. Não sabe de nada, né, inocente? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos ver o vídeo completo e vamos, à medida que o vídeo vai passando, nós vamos reagindo. Eu queria compartilhar com você uma foto pessoal minha. Essa foto eu nunca mostrei para ninguém. Nem a minha esposa viu essa foto. Ela nem sabe que eu tenho essa foto, na verdade. E essa foto, ela me fez ter uma experiência com Deus. Experiência pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Por favor, põe a foto aí. Dá para você entender o que é isso? Consegue entender? Deixa a foto aí. Uma vez eu cheguei em casa, isso deve ter uns 4 anos atrás. Quando eu entrei em casa, voltando da igreja, eu vi essa roupa no chão, no tapete. Eu confesso para você que, numa fração de segundos, passou um filme na minha cabeça. Porque quando eu olhei essa roupa aí, é a roupa da minha esposa. Qualquer um, irmãos, qualquer um fica impressionado. Eu estava pensando em fazer isso com a minha esposa. Pegar minha roupa, jogar lá, jogar aliança, jogar anel, relógio, deixar lá para ela sentir, porque isso aí é muito forte. A roupa que eu vi ela vestida o dia inteiro.
ela o dia inteiro com essa roupa aí. Aí eu entrei em casa, cadê a esposa? Só a roupa. Em minutos passou um filme na minha cabeça, pessoal. Eu suei. Eu pensei, eu fiquei? Pode parecer engraçado, mas eu fiquei com ela o dia inteiro vendo ela com essa roupa e eu só vi a roupa. Eu falei, meu Deus, Jesus voltou. O filme passou. Onde eu falhei? Onde eu errei? Tantos anos pregando a palavra de Deus, me esforçando para obedecer tudo que eu creio que tem que ser feito. Como que eu fiquei? Isso em questão de segundos. Qual o meu pecado? O que faltou fazer? E depois de passar um filme aqui, eu estou falando para você de uma forma rápida. Ele está falando do arrebatamento. E o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a esposa dele, quando ele viu essa cena, ele pensou que a esposa dele tinha sido arrebatada, né? O que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus vai vir na sua eminência, ao tocar da última trombeta, a última trombeta de Deus, e os salvos em Cristo serão arrebatados. Quem tiver morto vai ressuscitar primeiro. É isso que ele está dizendo. Mas depois de suar, de já me ver enfrentando a grande tribulação, eu pensando, com que cara que eu vou encarar a igreja? Quando eu chegar lá na igreja no outro dia, o povo vai falar, o pastor ficou. Tudo isso passou na minha cabeça, que vergonha. Depois, graças a Deus, lá do quarto a minha esposa gritou, amor, é você que chegou? Graças a Deus. Jesus não voltou. Mas só a sensação de ter ficado achando que estava fazendo tudo o que é correto foi aterrorizante. E esse terror continua dentro de mim. Tem que continuar dentro de você. Uma vez que a gente sabe que essa promessa do arrebatamento que a gente vai ler agora aqui, ela vai se cumprir. Jesus, antes de subir aos céus, deixou claro o que ele ia fazer com o passar do tempo. Deu os sinais que antecederiam o arrebatamento da igreja e deixou registrado em João 14, do 1 ao 3. Pode colocar aí, por favor. Amém. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que vai acontecer, gente? Virei outra vez. Olha Jesus dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Levar para onde, gente? Para onde, pessoal? Para o reino dos céus. Está aqui a promessa. Levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Preste atenção, por que as pessoas não vão acreditar nisso? Por que eu vou ficar indiferente ao arrebatamento da igreja, se isso está prometido pelo próprio Senhor Jesus? Quem disse isso não foi nenhum apóstolo, quem disse isso não foi nenhum profeta, foi o próprio Filho de Deus prometendo. Aí há quem possa perguntar assim ou pensar, mas quem garante que isso vai se cumprir? Tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. O texto sagrado diz que Jesus viria ao mundo. Veio ou não veio? Veio. Depois disse que ele ia morrer. Morreu ou não morreu? Morreu. Depois Jesus disse, eu vou ressuscitar. Ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. E disse, eu vou voltar. Então, Aleluia. se tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu, a volta, o arrebatamento da igreja, não vai ser diferente. Eu sei que se eu perguntar aqui agora, quem crê no arrebatamento da igreja? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo crê que Jesus vai voltar. Só que, sem a presença do Espírito Santo, isso se perde com o tempo. Eu falo para você com toda certeza, porque pense comigo, quem um dia esteve aqui dentro dessa igreja, ou de qualquer igreja, um dia creu no arrebatamento da igreja. E você, meu irmão, você crê? Você crê? Você está preparado? Ou está se preparando? Essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. Dê crédito a essa palavra. Um dia creu que Jesus foi, mas que ia voltar. Mas por que hoje estão perdidos aí fora? Quem aqui conhece alguém
que está fora da igreja e honestamente você diz, fulano não só parou de vir na igreja, mas fulano tá, vou usar uma palavra que todo mundo conhece, né? Tá na bagaceira mesmo, tá na vida errada. Levante as suas mãos, quem conhece alguém? E aí, pessoal? Essas pessoas creem realmente que Jesus vai voltar? O que você acha? Esqueceram. Isso se apagou dentro delas pela falta do Espírito Santo. Se o Espírito Santo se apagar dentro de mim, que sou pastor, amanhã eu não estou nem aí para arrebatamento. Se o Espírito Santo não estiver dentro de você, você pode estar dando muita atenção para o que eu estou lhe falando agora. Amanhã você esquece. Se o Espírito Santo é aquela pessoa que vem na reunião e ela sai pensando, puxa, a vida é forte, Jesus vai voltar, Ele prometeu. Hoje é que dia da semana? Domingo, né? Amanhã ela... Olha como ele se conecta com a mensagem, meu irmão. Os sinais dos tempos, ele fala, né? Com que as coisas que estão acontecendo. Ele fala com urgência. Ele fala com urgência. Como quem quer acordar a igreja. Então, igreja, acorda, igreja. Acorda. Jesus vai voltar. Terça-feira, Jesus vai voltar. Quarta-feira, e apagou. Olha o que Jesus disse, sequente desse texto aqui em João 14, 26. No mesmo contexto. Mas aquele, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará o que, gente? Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós que faz a gente acordar todo dia pela manhã e antes de pensar no carro, na casa, na família, no filho, na dívida, no que eu tenho que resolver, na escola, na faculdade, é Ele que me faz ao acordar pela manhã e dizer, é hoje. Quem sabe é hoje que Jesus vai voltar. Porque essa aqui é a promessa que tem que brotar, que tem que ferver com mais força dentro do verdadeiro cristão. Como que a gente sabe quem é verdadeiro cristão e quem é falso? A depender do que queima mais dentro da gente. Porque você deve conhecer pessoas que vêm à igreja e o que mais queima dentro dela é o desejo de mudar de vida. É o desejo de ser rico. O desejo de que o marido volte para casa. O desejo de que o filho largue as drogas. Não que você não possa desejar isso. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas. E a gente quer vencer as nossas lutas, sim ou não? Agora, nenhuma expectativa tem que ser maior do que o cumprimento daquela promessa. É aquela pessoa que acorda e diz, será que vai ser hoje? Eu estou pronto para Jesus voltar hoje? É o que eu mais quero. É isso que você tem que mais querer. Agora mesmo você já pode começar a se avaliar. Se todo dia você pensa nisso. Se todo dia você está pensando, é hoje que Jesus vai vir me buscar para mim. Baru Rabá, Bexedonai, bendito o que vem, em nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. A verdadeira morada. Quem mora aqui em Taguatinga, gente? Quem mora aqui em Taguatinga? Sabia que a verdadeira morada sua, se você é um verdadeiro cristão, não é aqui em Taguatinga? É onde? Aonde? No céu. Aqui é só passagem. Só passagem. A verdadeira morada do cristão é nos céus. Ao lado dele ele disse, eu vou preparar a morada e vou buscar para você para ficar comigo. Lá é a nossa morada. É para lá que a gente tem que querer voltar, ir para lá. Amém, pessoal? Então já se avalia, eu penso nisso todo dia, eu quero isso mais do que qualquer coisa. Não vou lhe perguntar, você não precisa falar para mim. Mas se aí dentro, no seu íntimo, isso para você é um assunto que pouco passa na sua mente, você precisa se avaliar. Você precisa rever os seus conceitos de cristão. Você precisa ver se realmente o céu é a sua maior expectativa. Aí, como vai ser o arrebatamento? Como vai ser? Aqui eu acabei de lhe falar qual tem que ser a sua expectativa, o valor que isso tem que ter para o verdadeiro cristão. Agora, como que vai ser? Você sabe que esse assunto já se criou em muitas discussões, e eu já falei claramente que ficar discutindo Bíblia, ficar discutindo se o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, no meio ou após, isso salva alguém, gente? Isso ajuda alguém, pessoal? Não cai nessa não, porque muita coisa ainda é um mistério. Então essa não tem que ser a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação tem que ser em estar preparado, em estar no campo espiritual com as vestes como, gente? Brancas. Essa tem que ser a sua preocupação. Como será? Por favor, Mateus 24, 40. Então, Jesus dizendo,
Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Então, vai ser assim. Vão estar 2 pessoas na cama, uma vai sumir, a outra vai ficar. Quem disse isso, gente? O próprio Jesus que vai voltar. 2 pessoas vão estar trabalhando no mesmo lugar, uma vai subir, a outra vai ficar. Eu sei que há quem pense assim, mas muitas pessoas não vão crer. Vão, todo mundo vai ter conhecimento disso. Pode perceber que hoje, em tempos atuais, todo lugar tem câmera, não tem? Por exemplo, aqui na igreja tem câmera, está tudo filmado aqui. Está tudo filmado. Se o arrebatamento acontecesse agora, as câmeras iriam registrar. Não vai ter como ninguém dizer, não aconteceu. Pessoas vão sumir e pessoas vão ficar. Para quem não sabe, há uma pesquisa aí, né? Eu vi uma notícia que algumas empresas americanas, que têm empresas de avião, não contratam 2 pilotos cristãos. Já ouvi falar também, pastor, já ouvi falar, e é isso mesmo. Sabia disso? Alguém sabia disso, pessoal? Alguém sabia? O senhor sabia? O senhor sabia disso? Ouviu falar também? Pois é, porque pensam eles que a probabilidade do cristão ser arrebatado é muito maior do que do incrédulo, então não contrata 2 em caso de quê, gente? De arrebatamento. Porque se for um, o outro, que é incrédulo, possivelmente vai ficar, e a catástrofe não vai ser maior, porque a coisa vai ser feia. Se for desse jeito aqui, que é o que nós cremos, imagina só o avião sem piloto, imagina o trem sem como é que fala? O maquinista, o navio sem como é que fala? O capitão, o carro, os carros se batendo, fogo para tudo que é lado. Imagina as mães vendo as crianças sumirem, porque criança vai todo mundo. Lá na maternidade vai sumir criança, criança não tem pecado, as crianças todas vão ser arrebatadas, e as mães, cadê meu filho? Imagina o caos que vai ser nesse mundo. Aí há quem pense assim, não, mas pastor Menezes, eu vou então vai dar tempo, quando Jesus estiver vindo, eu vou falar, peraí Senhor, aguenta aí, que eu vou largar a amante, espera aí, aguenta aí que eu vou lá falar com a vovó, que eu tenho mágoa da vovó, e eu vou lá pedir perdão para ela, aguenta aí. Vai ter como, gente? Olha qual vai ser a velocidade. Meu amigo, que palavra abençoada desse pastor, e é pastor da Igreja Universal. Tem pessoas que dizem que a Igreja Universal, os pastores não pregam a palavra aí, ó. Que sabedoria, que inteligência. Ele está sendo usado por Deus para ajudar muita gente. E se você está fora, está longe de Cristo, eu não falo longe da igreja, não. Eu estou falando, se você está longe de Cristo, amigo, vem o mais rápido possível, enquanto é cedo. Do arrebatamento, 1 Coríntios 15, 51, põe na tela, por favor. Eis aqui, vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Sabe o que isso quer dizer? Que quem for arrebatado antes, não vai ver a morte, não vai morrer. Não vai morrer. Paulo já dizia, nem todos dormiremos. Há aqueles que quando forem arrebatados não vão ver a morte, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então tá aí, pisca aí, gente. Piscou? Piscou? Glória. Vai ser nessa velocidade. Não vai dar para fazer nada. Não vai dar para a pessoa ir se consertar, ir pedir perdão, ir largar o pecado. É verdade. Temos que estar preparados a todo momento. É verdade. Aí a gente já sabe que em meio a esse caos, né, que vai acontecer em breve, segundo a palavra, em breve, os sabe-tudos dessa vida, tem os sabe-tudos, não tem, gente? Vão querer achar uma desculpa, como querem achar para tudo.
Se você for ver, eles têm explicação para a criação do universo, o Big Bang, né? Já buscaram explicação para o dilúvio, que a gente sabe que foi obra do próprio Deus. A abertura do mar, eles querem dizer que o mar não abriu, porque era um período em que o mar ficava baixo e as pessoas passavam, a água era no joelho. Tudo eles querem criar uma explicação. Mas você vê que quanto mais tentam explicar, mais eles se contradizem. Porque tá bom, quer dizer que a água ficava baixa até o joelho para o povo passar. Mas a Bíblia diz que quando o mar fechou, matou todos os egípcios. Água no joelho mata alguém, gente? Também diz que eles passaram a pés como, gente? Enxutos. Se tem água até o joelho, os pés vão ficar enxutos? Então ele já tem explicação para a abertura do mar, explicação para o dilúvio, que não sei o quê, e que choveu, e que era um fenômeno. Tudo. Vão achar uma desculpa para o arrebatamento. Vão achar. Você duvida que as pessoas sendo arrebatadas amanhã não vai se surgir uma tese aí? Por exemplo, foram abduzidos por extraterrestre. Você duvida que isso pode acontecer, gente? Há quem possa dizer, isso é conversa, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Extraterrestre. Eu vou lhe mostrar só alguns famosos. Alguns, tem centenas. Vou lhe mostrar só alguns que são, assim, conhecidos, que afirmam ter tido experiências extraterrestres. Olha só, põe o primeiro aí. Amaury Júnior, conhece? Conhece? Ele afirma, tá aí, ó, a primeira vez foi em 1986, minhas visões foram sempre à distância e se diferenciaram uma das outras. Algumas naves eram esféricas, outras em formato de pratos. Ele, famoso, afirma que já viu. Tá aí. Como eu disse, a matéria é longa, eu só tirei um trechinho para você ver. Põe outro aí. Conhece ela aí, pessoal? Elba Ramalho. Afirma que já viu. Os ETs implantaram um chip em meu corpo, olha só. Olha. Que foi retirado com a ajuda de seres celestiais ultra-supraluminosos. Ela contou ainda que seu primeiro contato com as naves extraterrestres havia acontecido 13 anos antes. Aí, conhecido. Põe outro. Conhece essa aí, gente? Aquela tiazinha. Se converteu. Na época, ela associou o fato de ter visto o objeto voador na Marginal Pinheiros, em São Paulo, com a própria carreira. A tiazinha, Suzana Alves, ela é agora convertida, de fato e de verdade. Ela largou todo o erro, largou prostituição, se é que pode dizer assim, né? Que ela dançava pelada na televisão, todo mundo viu, entendeu? E ela se converteu e agora não é conhecida mais como tiazinha, mas como o nome dela mesmo, Suzana Alves, que prega até o evangelho e é uma mulher abençoada. Procura saber dela. Procura saber. E já merece o seu like, esse vídeo, seu like, a sua inscrição, compartilhe e nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Põe outro. Conhece esse aí? Tarcísio Meira. Foi quando vimos no céu 4 objetos em formação assimétrica. Tinha um na frente que parecia uma bola e era mais luminoso. Tem mais algum aí? O Chororó também viu aí. Dirigia por uma estrada, isso é relato deles, tá, pessoal? É deles, pode pesquisar lá, não é invenção não. Eles já falaram isso em público, tá? Dirigia por uma estrada no interior de São Paulo quando observou uma nave com uma luz bem forte. Tem mais algum? Esse aí, conhece esse aí também? Olha o Fábio Júnior aí. Viu 2 naves bem próximas ao seu carro durante uma madrugada em que voltava para casa após um dia de gravações. Então, está preparado já o cenário. Se amanhã criarem uma tese como essa, vão dizer, não, fulano já viu, Fábio Júnior já viu. Bem que a Elba Ramalho já viu. Bem que o Amaury Júnior já tinha visto lá. São influentes. Pessoas que vão falar, eu não ouvi não, eu vi. Tem uma delas que falou que até filmou, não sei como. Eu não acredito. Mas para amanhã justificarem uma possível abdução, para justificar o arrebatamento, vai valer qualquer coisa. Ou não vai, gente? Até porque a gente não vai fazer falta não. Eu falo a gente porque eu creio que a gente vai. Quem vai, gente? Graças a eu tá com Deus. nada, hein, gente? Quem vai, pessoal? Eu. A gente vai fazer falta não. São 8 bilhões de seres humanos na Terra. Quantos bilhões? 8 bilhões. 8. Você sabe qual é o número de cristãos no mundo? Isso incluindo católico, protestante, evangélico. 2 milhões? Tudo que você pode imaginar. 2 milhões e pouco. 2 milhões. Todo mundo vai ser salvo, gente?
Segundo a parábola do semeador, meu Deus, a gente calcula aí 25% dos cristãos. Meu Isso pai, seria 650 milhões, mais ou menos. Vai ficar 7 bilhões e poucas pessoas aí na Terra. A gente vai fazer falta, pessoal? A vida vai seguir. Aquilo pode ser um susto inicial, daqui a pouco as pessoas viram a página e vida que segue. Até porque o terror e o medo não faz ninguém se converter não, gente. Não faz ninguém se converter não, isso está mais do que provado. A pessoa pode ficar aterrorizada, amedrontada, a princípio com algum acontecimento, mas se não for uma experiência com Deus de verdade, amanhã a pessoa volta para a mesma vida. É ou não é verdade, gente? Eu quero ver você, se você conhece alguém que se converteu por medo. Não tem. A pessoa pode ficar ali apreensiva no começo, mas se não for por querer conhecer Jesus, se não for por querer ser salvo, ela se entrega hoje e amanhã pega a vida dela de volta e toma da mão de Deus. Sim ou não, gente? A Bíblia diz que na época lá de Coré, Datã e Abirão, aqueles 3 rebeldes que jogaram o povo contra Moisés, falando mal dele, vocês conhecem esse episódio, gente? Ficaram lá, reuniram 250 pessoas para ficar falando mal de Moisés. A Bíblia diz que Deus ficou tão revoltado, abriu a terra e engoliu eles. Como que eles ficaram? Aterrorizados. Meu Deus, a terra abriu, engoliu todo mundo, ficaram cheios de temor. Não vamos mais fazer nada contra Moisés, não vamos mais falar nada para ele. É verdade. No dia seguinte, estava falando de Moisés. A mesma coisa. A prova de que não tem que ser por medo, tem que ser por entrega. Então você não tem que ficar com medo, você tem que querer se decidir, querer se entregar. Porque como que vai acontecer? Qual tem que ser o nosso comportamento cristão, tendo conhecimento de tudo isso que você está vendo aqui agora? É fazer o que Jesus disse, estar preparado. Volta ao texto, o primeiro texto que a gente colocou, volta aí. Vamos voltar ao que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguém aqui, tem alguém aqui, que alguém marcou de vir buscar você no final da reunião? Tem alguém aqui? Alguém, familiar, marido, falou: eu vou acabar a reunião, me avisa que eu vou te buscar. Ninguém, vocês estão bem independentes, hein, gente? A senhora, ela ali também. Por exemplo, tem casos que a gente vê ali na porta, a pessoa, marido, colega. Como que você tem que estar? Aqui dentro ou lá fora? Lá fora. Por exemplo, quem depende do ônibus, você tem que estar onde para pegar o ônibus? No ponto. No ponto. E se passar o ônibus, tem como você ligar e falar: motorista, por favor, você me deixou. Tem como? Não. Passou. Então, muito assim forte. é a volta de Jesus. É verdade. Você tem que estar preparado. Você vê, a gente não pode desprezar a questão da cultura, né? Porque tudo que Jesus falava em parábolas, ele falava associando ao comportamento do momento. Você vê que Jesus falava muito de pescadores. Por quê? Porque ele vivia no meio dos pescadores. Ele falava muito sobre plantio, porque naquela época viviam-se disso. Então as parábolas eram relacionadas a isso. E Jesus era galileu. Uma boa parte do evangelho foi na Galileia. Então o que ele falava para o povo tem a ver com a cultura do lugar. E só para você ter ideia, como que funcionava o casamento naquela época? Tem a ver com a sua preparação. Casamento não era como é hoje. Hoje o casamento, para muitos, infelizmente, não é uma festa importante. Você vê que às vezes o pai não vai no casamento da filha. É ou não é, gente? É verdade. Irmão, porque não é tão importante. Naquela época, era o evento mais importante de uma cidade. Na Galileia, de onde Jesus era. Então, quando falava, fulano vai pedir a noiva em casamento, ia todo mundo para a porta da cidade, e todo mundo ficava observando aquela cena. Então o noivo pegava uma taça de vinho, e oferecia com as duas mãos, não era com uma não, era com as duas, representando toda a força, todo o empenho naquele pedido, e falava para ela: você aceita se casar comigo? Se ela empurrasse a taça, a resposta era não, tinha tomado um fora. E todo mundo via. Se ela aceitasse, pegasse a taça e bebesse um pouco, era um sim. E aí depois dela, ele bebia, e o que ele ia fazer? Tem a ver com essa passagem aqui que eu li para você. O noivo já saía dali e ia preparar o quê? O lugar, a casa que ele ia morar com ela. Naturalmente em cima da casa do pai. Ele ia preparar a casa para a noiva, para eles morarem, e a noiva ia se preparar as roupas, o vestido. Ia cada um para um canto.
É verdade, Só é que isso quem aí. ia dizer que horas ou O quando pai- seria esse casamento o pai- não era o noivo. O noivo não tinha esse poder de dizer. É Era o pai. quem, gente? Quem sabe? O O pai. pai da noiva. Semelhança com o que Jesus disse, que nem ele sabe o dia nem a hora, só quem? O pai, só Deus? Deus, só o pai. pai. Então, o filho preparava a casa e a noiva preparava. Se ela se preparasse, vestisse a roupa, né? Não sei, será que tinha maquiagem naquela época, gente? Não sei, devia ter alguma planta para passar, não sei. Não sei, hoje tem muita coisa, né? Blanche, será que tinha blanche? Tinha não, né? Rímel, será que tinha rímel? Com certeza não, tinha alguma coisa que elas deviam se preparar, não sei. E o pai não desse a ordem, o ok, ela não podia tirar a roupa. Ela tinha que ficar como, gente? Preparada, imagina, vestida por um dia, dormia, se possível, com aquela roupa, todo momento, porque a ordem do pai podia ser a qualquer momento. Se o pai falasse, é agora, então o noivo, a casa tinha que estar pronta e a noiva tinha que estar pronta. Ia todo mundo para a porta da cidade, tocava a trombeta e a noiva tinha que vir imediatamente ao encontro do noivo. Olha o sacrifício que era antes, da noiva inclusive de ficar preparado. É como a gente tem que estar. Você que quer ser salvo, você não pode viver a vida do seu jeito para querer ser salvo na última hora. Porque para aqueles que querem se comportar assim, depois eu resolvo, depois eu me converto, depois eu me entrego, eu tenho muito tempo, já falo isso há muito tempo, não vai ser agora. Você está brincando com quem? Com Deus. Você corre o risco de ficar para trás. É verdade, presta atenção porque essa palavra é forte, você pode não ouvir de novo, hein? Você corre o risco de ficar amanhã só vendo, meu Deus, foi embora a igreja e eu fiquei. E o que vai acontecer depois que a igreja for, é semana que vem, eu vou falar sobre a grande tribulação, não é hoje não. Mas não queira estar aqui nessa terra, porque a terra vai viver o que nunca se viveu. E sabendo de tudo isso, imagine, tem gente brincando com Deus, tem gente ensaiando conversão, tem gente ensaiando batismo nas águas. Eu conheço gente que está ensaiando batismo nas águas há muitos anos. Uma falou esses dias, não, é porque sempre tem batismo domingo, né, pastor? E o ruim é que sábado eu faço cabelo. Olha só, ela não quer batizar para não molhar o quê, gente? Cabelo. Lu, Tá fala assim, sério? de gente ensaiando um dia, amanhã, mais cedo ou mais tarde. Amanhã, pode ser tarde. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa reunião, pessoal, pode nem acabar. Jesus pode arrebatar a igreja no meio dessa reunião. É verdade. Muitos se lamentarão quando ficarem para trás. Queira ficar para trás, não. Se você não está preparado, se prepare. Vai valer a pena qualquer sacrifício para você não estar aqui nessa terra no período da grande tribulação. Porque com a igreja, quem vai também, gente? Quem vai também? O Espírito Santo. Quando Jesus levar a igreja, não vai adiantar você orar. Porque quem é que leva as nossas orações a Deus? O Espírito Santo. Você percebe quando você acaba de orar, quando você está aflito, quando você está angustiado, e você ora, Quanto a isso que o Espírito Santo vai quando a igreja for, nessa parte eu discordo dele, que o Espírito Santo ele não vai sair da terra. Mas, sem problema. acaba, você fica em paz. Percebe isso? Sabe quem te traz essa paz? O Espírito Santo. Sabe quem? É como se colocasse a sua cabecinha no ombro, que isso acontece com todos nós, e você se sente abraçado quando você faz aquela oração sincera. Quem é que faz isso, gente? O Espírito Santo. Quando ele for, você vai dobrar os joelhos, a pessoa vai orar, ela não vai sentir absolutamente nada. Não tem Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que palavra abençoada. Nós temos no mundo 8 bilhões de pessoas. 2 milhões dizem que creem em Cristo. Dizem que crê. Então, juntando esses 2 milhões, católicos, os muçulmanos, os judeus, todo mundo, eles dizem que 25% serão arrebatados. Cerca de 650 bilhões. De 8 bilhões, 650. Olha só a gravidade. Então, se nós não estivermos firmes com Jesus, firmes com Deus, nós talvez ficaremos para a grande tribulação. E não é isso que eu quero.
E não é isso que eu quero, meu irmão. E não é isso que eu quero, minha irmã. O que nós queremos é que você, meu amigo, minha amiga, receba a salvação de Deus, receba a bênção de Deus. Mas para você receber essa bênção, você tem que se converter. Você tem que, de fato e de verdade, aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Não fique para trás, meu amigo. Não fique para trás, minha amiga. Mas faça como o pastor. Aceite Jesus. Faça como o pastor falou. Tem pessoas que vê o batismo aí todo domingo lá na igreja dele, na Igreja Universal, e de 3 em 3 meses na igreja que eu frequento. Tem batismo. Mas a pessoa não quer se batizar porque ela fez o cabelo e se ela molhar o cabelo vai encolher, vai acontecer alguma coisa, ou se penteou toda. Esquece isso. Esquece isso. Rompa com os erros, com aquilo que te afasta de Cristo, com aquilo que te afasta de Deus. E, meu irmão, dê uma oportunidade para você mesmo, ou para você mesma, ter a salvação de Deus. E quando chegar, porque a eminência de Jesus é no abrir e piscar dos olhos. Então, meu amigo, minha amiga, deixa Deus falar no teu coração e abençoar a tua vida de fato e de verdade. Receba Ele no teu coração, receba Ele na tua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Você que aceita o Senhor como seu Salvador, escreva aí nos comentários que eu quero aceitar. Então diga comigo se você quer aceitar. Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Mestre. Quero te seguir até o fim da minha vida, Senhor. Quero te seguir para sempre. Sê comigo, me fortalece, me abençoa, me ajuda a te seguir. Porque daqui fora é difícil, mas não é impossível para ti. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para ti. E uma coisa que é possível para ti é salvar o homem, é salvar o pecador. Ah, meu Deus, deixa que eu oro, abençoa esta vida, abençoa esta pessoa, este ouvinte, este telespectador, e ser com ele, fortalece-os, abençoa-os, de fato e de verdade. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Seja abençoado em nome de Jesus. Nós voltamos no outro vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, fica com Deus.